Olá, eu sou a professora Nádia e eu estou aqui a convite do professor Humberto para falar para vocês sobre uma área da odontologia que é pouco conhecida, mas é muito especial. Inclusive, o nome dela já começa por aí, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Vocês que estão começando nessa linda profissão, estão conhecendo cada dia mais, e eu, como especialista nessa área, então vou falar para vocês um pouquinho mais dessa linda e maravilhosa área que precisa de muita paciência e muito amor. Vai ser difícil para mim, confesso, porque como eu amo falar do que eu faço e eu adoro imitar os meus pacientes, eu adoro caminhar no meio dos alunos para mostrar como é um pouquinho mais do meu dia a dia com os meus pacientes, e não é bem o que a gente tinha planejado para vocês, mas eu tive que enxugar bastante, muito essa aula para acabar colocando muito o essencial do que a gente tem aqui hoje. Mas não faltarão oportunidades, eu tenho certeza, e nós vamos fazer de tudo para a gente se encontrar novamente e numa próxima oportunidade a gente ter essa aula completa e para a gente poder se divertir também com essa aula, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Eu sou especialista então nessa área, na área de odontologia para pacientes com necessidades especiais. Eu sou mestre em dentística e é isso aí. Eu vou tirar a câmera agora para a gente começar a aula, sem mais delongas, porque tem muita coisa para a gente ver aí agora, ok? Então, só foi para eu me apresentar e até mais. Deixa eu só tirar aqui a câmera. Ai, desculpa. Vamos. Então, mas antes de mais nada, eu vou precisar falar com vocês, então, o que é o conceito, o que seria um paciente especial, né? Então, antes de mais nada, um paciente especial, muitas vezes a gente pensa que é só criança. Muitas vezes perguntaram para mim se eu era odontopediatra. E na verdade, não é um odontopediatra que cuida de pacientes especiais. Porque paciente especial não é só criança, né? O paciente especial, ele vai desde a criança até o idoso. Então, o que é um paciente especial? O paciente especial, ele é todo indivíduo que apresenta determinados desvios dos padrões de normalidade, identificáveis ou não, e que por isso necessitam de atenção e abordagem especiais por um período de sua vida ou indefinidamente. Então, o paciente especial, ele é um paciente com defeito físico ou mental, ou um paciente que tem algum problema sistêmico, um hipertenso, um paciente diabético, um paciente aidético, uma gestante, um paciente oncológico, um idoso com Alzheimer, com qualquer tipo de problema, gente. Então, toda aquela pessoa que em algum momento da sua vida, ou desde que ela nasceu, do momento que ela nasceu, ela precisa de algum cuidado especial, ou por um período de sua vida. Por isso que diz, ou por um período de sua vida, ou indefinidamente, tá? Então, uma gestante, no período de sua gravidez, ela é considerada uma paciente especial. Ou aquele paciente sindrômico que nasceu daquele jeito, ele é considerado um paciente especial. Então, é indefinidamente por um período de sua vida ou por toda ela. E por que eu coloquei ali o paciente com necessidades especiais em vermelhinho, tá?
Porque hoje em dia o conceito portador de necessidades especiais, ele não é utilizado mais. Então, em qualquer lugar que vocês olhem numa placa que esteja escrito portador de necessidade especial, está errado. Ele não é mais utilizado, essa palavra não é mais utilizada. Por quê? É simples. Quando você fala a palavra porte de arma, não é? Você não usa a palavra porte, a primeira coisa que vem na cabeça para mim é porte de arma. Então, quando você fala porte de arma, eu tenho porte de arma, mas você pode perder esse porte de arma a qualquer momento. Então, eu posso portar uma arma, mas também eu posso deixar de portar a qualquer momento. E o paciente com necessidades especiais, com uma deficiência, um paciente com síndrome de Down, ele pode deixar de portar a síndrome de Down dele a qualquer momento? A partir do momento que ele quiser, ele fala, não, eu quero deixar de portar a minha síndrome a hora que ele quiser. Então, não é bem assim. Por isso que esse conceito portador, essa palavra portadora, não é mais usada. Ele não pode deixar o paciente sindrômico, o paciente especial, ele não deixa de ser portador de um problema, de uma deficiência, a partir do momento que ele quiser. Então, essa palavra não é mais utilizada. Hoje em dia, então, o conceito é utilizado paciente com necessidades especiais. E esse é o último conceito dado por essa autora, que é chamada Leda Mugaya. E nós podemos ter um orgulho muito grande, porque ela é uma brasileira. É uma brasileira que hoje ela mora na Austrália e eu tive o prazer de conhecê-la. Muito simpática, muito querida, muito famosa, então, no meio dos odontólogos que são especialistas na área de pacientes especiais. E a odontologia para pacientes especiais, que no caso é a Associação Internacional de Odontologia para Pacientes Especiais, então, para facilitar a nossa vida no cuidado com os pacientes especiais, ela fez uma classificação, né, que é o IADH, ela fez uma classificação onde a gente pudesse ter um melhor cuidado com os pacientes especiais e pode classificar todas as deficiências, no caso, nessas 10 classificações, onde nós temos os desvios da inteligência, os defeitos físicos. Gente, se vocês soubessem como está sendo difícil para mim não poder estar andando no meio de uma sala, no meio dos alunos, vocês não têm noção. Eu tô presa, vocês... tá horrível, mas enfim, vamos lá. Então, os defeitos físicos, defeitos congênitos, desvios comportamentais, desvios psíquicos, os sensoriais e de audiocomunicação, os sistêmicos crônicos, endócrinos metabólicos, sociais, fisiológicos e especiais. Dentro dessas 10 classificações, infelizmente eu não vou conseguir falar de todas elas, porque dentro de cada uma delas tem muitos mais, né? Então, dentro dos desvios da inteligência tem mais um monte de classificações. Então, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou pegar a principal de cada uma delas e vou dar, na realidade, uma pincelada apenas, tá bom? Então, dentro dos desvios da inteligência, como é que eu sei que a pessoa tem um desvio da inteligência? Quando a gente fala assim, porque é QI, né? É QI indica. Não, na realidade é o QI da inteligência, né? O coeficiente da inteligência, né? E como que a gente calcula esse QI, né? Na realidade, vocês sabem da onde que vem o QI, como que é calculado esse QI, que é o desvio da inteligência, né? Então, o QI, que é o coeficiente da inteligência, ele é calculado através da idade mental, dividida pela idade cronológica, multiplicado por 100. A minha idade mental, sinceramente, gente, eu não sei, até hoje. A minha idade cronológica eu até sei, né?
Tudo bem que tem dia que eu me acho com 15, tem dia que eu me acho com 50, tem dia que eu me acho com 30, mas vá bem. Agora, a minha idade mental, até hoje eu não sei. Mas quem é que calcula essa idade mental? Nós temos profissionais especializados para calcular a nossa idade mental, que são quem? Psiquiatras, psicólogos, que são estudados para isso. Eles sabem aplicar testes especializados nisso, que sabem dizer exatamente a nossa idade mental, né? E com esse resultado, que é o grau de deficiência mental, então nós temos ali os limítrofes, o leve, moderado, severo e profundo. Quantos não passaram pela nossa vida que são os limítrofes, né? Então, dentro desses milhares que tem aí, nós temos os desvios de inteligência, né? Então, aí, e as etiologias desses desvios de inteligência. Então, nós temos aí etiologias pré-natais, que são as etiologias antes do nascimento, que nós temos causas genéticas. Uma dessas causas genéticas é muito conhecida nossa, que é a síndrome de Down, né, que são as cromossopatias, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Nós temos as causas ambientais, que vem aí algumas conhecidas de vocês também, que é a sífilis, rubéola, radiação, má nutrição, que também causa deficiência mental. Nós temos etiologias perinatais, que são as causas do momento do parto até os primeiros dias, os primeiros 7 dias do bebê. Que é esse momento do parto? É a falta de oxigenação na hora do parto, a prematuridade, o trauma na hora do parto e esse trava-língua que aparece aí embaixo, que é a hiperbilirrubinemia. Mas se vocês perguntarem aos avós de vocês, perguntem para eles o que é a icterícia. Eles talvez não vão saber, mas se vocês falarem o que é a icterícia, a tirícia, talvez eles saibam, o banho de picão, né? Talvez eles vão te responder, eles vão saber o que é, o amarelão, né? Ou os bebês que tomam banho de luz no hospital, é para evitar essa hiperbilirrubinemia, tá? Então, os problemas perinatais geralmente são os piores, que é o problema do momento do parto, durante o parto, até os primeiros 7 dias, de 7 a 10 dias do bebê. São sempre os principais. Depois vem os problemas pós-natais, que são logo os pós-nascimentos, né? Infecção do sistema nervoso central, desnutrição. Gente, desnutrição na infância é um dos principais problemas de deficiência mental. Principais problemas de deficiência mental, infelizmente, porque problemas de baixa renda, né? As crianças, famílias de baixa renda tem bastante. Porque que é difícil falar isso, mas por que falam que famílias pobres tem muitas crianças deficientes mentais, né? Problemas. É porque é pobre. Lógico, porque é pobre. Por quê? Né? Os favelados, por que tem muitos problemas? Porque sofre, porque não tem comida, né? A desnutrição infantil é muito grave, né? Então aí nós temos alguns exemplos, ó. Essa pacientinha, ela não tá de chapeuzinho de Papai Noel porque é Natal, ela usa esse chapeuzinho durante o ano todo. E ela tá sorrindo assim, ela é super simpática, né? Só que ela engana, ela é super simpática assim, só que o tratamento dela é com ela assim, ó. Olha só, né? Ela é amarradinha, tá? Olha como ela chegou, olha os dentinhos dela. Se vocês observarem, praticamente tava, né, só um filete de dente ali, tá? E a gente conseguiu fazer com que ela saísse assim, ó, né? E ela, deficiência mental, assim, num grau até severo. Tá vendo essa feridinha que ela tem ali do lado da bochecha? Qualquer feridinha que ela tinha, ela se automutilava, né? Então, uma feridinha pequena, ela ia arrancando tudo e ela ia se automutilando, né?
Então, esse sorriso dela, que estava no oco ali já, a gente conseguiu transformar. Então, assim, pelo meu olhar da dentística, que trabalha muito com estética, eu sei que não tá 100%, mas para ela, né, tá ótimo, com certeza, né? Então, era o melhor que a gente podia fazer para aquela paciente, tá? Então, já saiu com certeza 100%. Olha esse pacientinho, né? Então, às vezes, não parece que ele é tão, né, difícil de tratar, mas realmente era muito difícil. Tanto que a gente teve que levar ele para centro cirúrgico. E ele, apesar de ser criança, olha o tipo de tratamento que a gente teve que fazer nele. A gente teve que extrair todos os dentes superiores, né, e todos os posteriores e inferiores. A gente teve que tirar todos os dentes. Aqueles amarelinhos que vocês observam ali são pontinhos, porque a gente levou ele para centro cirúrgico para fazer esse tipo de procedimento, né? Teve que tirar tudo de uma vez. Então, nesse caso aqui, nós íamos ter que nós colocamos uma dentadurinha nele, né? Só que essa dentadurinha, ela tem que ser trocada a cada 3, 4 meses. Por quê? Porque se a gente manter ela e não trocar, ela vai travar o crescimento da maxila. E isso não pode acontecer. Essa dentadura, ela não pode, essa prótese, ela não pode travar, né? Impedir o crescimento da maxila. Então, nós temos que trocar sempre, tá? Então, infelizmente, tem alguns tratamentos que parecem ser mutiladores, mas não são, é para o bem do paciente, né? Olha, essa paciente, no caso, é deficiente mental, mas ela tem o lado estético, que o lado da autoestima dela, né? Então, ela chegou no consultório, olha a feição do rosto dela. Um rosto cansado, sabe? Um rosto infeliz, né? Eu pedi para ela sorrir nessa primeira foto, para te fazer essa foto, mas ela sorriu assim sem vontade, ela não estava feliz. Quando ela saiu do consultório, que eu tive que extrair alguns dentes, tudo, e nessa última foto, daí que eu já instalei a prótese nela, tudo, ela saiu muito feliz. Ela saiu muito feliz porque ela ia dar um sorriso pro Julinho, né? E o Julinho era o menino que ela gostava, né? Então, não é porque são deficientes mentais que eles não têm uma autoestima, né? Por que a gente não pode, né, dar uma qualidade de vida para eles, né, melhorando a autoestima, não é verdade, né? Olha esse pacientinho agora, esse é um caso de desnutrição infantil. Esse menino era filho de uma mãe, que não poderíamos chamar de mãe, e ele nasceu super saudável, e a mãe deixava ele sozinho, com 1 ano e pouquinho, para ir para as baladas. E deixava ele numa sexta-feira dentro de casa sozinho e voltava na segunda-feira, né? E o conselho tutelar, os vizinhos chamaram o conselho tutelar, e ele foi encontrado em cima de uma cama comendo as próprias fezes, né? Então, quando a gente escuta algumas histórias como essa, aí você pensa, né? Faz você pensar em muito mais coisas. Graças a Deus, esse menino foi adotado, por daí sim você pode chamar de mãe, né? Só que daí o estrago já tinha acontecido, infelizmente, né? Então, olha aí, um caso de desnutrição, aonde a primeira infância, a falta de nutrientes muito importantes na primeira infância, fez com que acabasse numa deficiência mental, infelizmente, né? Logo depois a gente vê aí os defeitos físicos, tá? Dentre os defeitos físicos, a gente percebe do sistema nervoso central, quando tem afetado, o principal deles é a paralisia cerebral, tá?
Na paralisia cerebral, nós temos aí causas, que é a mais importante delas, tá, gente? Então, lembrando que eu vou falar a mais importante de cada classificação, tá? Então, a mais importante delas é a paralisia cerebral. Dentre a paralisia cerebral, das causas da paralisia cerebral, nós temos 5% são genéticos, de 10 a 15% são problemas pré-natais, 10 a 15% são problemas pós-natais. E, gente, como sempre, perinatais são os problemas mais importantes. O que são os problemas perinatais? Lembra lá atrás? São os problemas que ocorrem durante o parto, na hora do parto, até os 7 a 10 primeiros dias do nascimento do bebê, tá? Então, é aquele problema da asfixia, da falta de oxigênio durante o parto e principalmente por erro médico. Infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês. Infelizmente, por erro médico. Me dói no coração ter que falar isso, mas até hoje nós temos esse tipo de problema, tá? Por erro médico, né? Então, ainda aquele problema do SUS, né? Que são muitas pacientes para poucos médicos na hora dos atendimentos, na hora dos partos. Então, muito parto para ser atendido e pouco médico e não dá conta, e então acaba acontecendo esse tipo de problema, tá? Ou, às vezes, não é nem isso, mas também erros grosseiros mesmo, tá bom? Então, mas isso acontece. Então, a maioria dos problemas, a maioria das paralisias cerebrais acontecem dentro desse período perinatal, certo? Lembrando, paralisia cerebral, gente, nem sempre ela vem com deficiência mental, tá? Então, na maior parte dos casos, a paralisia cerebral é apenas um defeito físico e não vem com o mental junto. Não estou dizendo que isso é regra, tá? Mas a maior parte dos casos é apenas físico. Só que, lógico, às vezes o caso é tão grave que vem afetado o mental junto, tá? Então, muitos veem o mental junto, mas via de regra, a maioria é só o defeito físico, tá? Então, dentro da paralisia cerebral, nós temos 3 tipos: o espástico, o atetoide e a atáxica, tá? O espástico, eles têm movimentos extensores e flexores. O atetoide são movimentos involuntários, lentos, desordenados, extravagantes, garganta e diafragma são afetados, a fala deles são bem difíceis, são ebriosas, assim, eles falam bem devagar, né? A atáxica são transtornos, eles têm transtornos de locomoção e equilíbrio, eles têm a marcha ebriosa, eles andam batendo o pé no chão, né? Então, é bem característico mesmo, tá? Então, as mãozinhas, às vezes, são bem durinhas, assim. É fácil saber quais são os tipos de movimentos de um paralisado cerebral. Ó, que nem nesse caso aqui, ela anda marchando mesmo, né? Os pezinhos batendo no chão mesmo e a fala bem arrastada. Ela aprendeu, ela tem a minha idade, se eu não me engano, que eu me lembre, ela tem a minha idade, ela já passa dos 40, então, mas ela aprendeu a andar, ela tinha 12 anos, 12 anos ela aprendeu a andar, e muito querida, fala bem devagar, mas a gente consegue entender, né? Olha como ela anda bem devagar também, mas é incrível de ver a vontade que ela tem
faz muito bordado, trabalha, lutadora. Essa, ela, além da paralisia cerebral, ela veio com a deficiência visual e também com a deficiência mental. Essa veio com a deficiência mental junto. Aqui veio físico, não veio a deficiência mental, mas veio a grande dificuldade de comunicação, tá? Então, os movimentos muito extravagantes, tanto que a gente precisa segurar por causa da extensão dos movimentos. Então, na hora do atendimento, às vezes isso se torna perigoso, né? Para não se machucar, para não machucar o profissional também. Então, a gente tem que acabar segurando, né? Olha, que nem esse aqui, esses daqui são gêmeos. Eles são gêmeos. Um é um touro e o outro veio com a paralisia cerebral. Então, mas com o cognitivo preservado, o mental preservado. E brigam igual irmãos mesmo, né? Brigam, mas também se defendem como irmãos. É uma graça de se ver. Então, nós temos aí vários. Esse daqui é um caso de paralisia cerebral pós-natal. Ele tinha 18 anos quando ele sofreu um assalto, ele foi assaltado e para roubarem um tênis dele e ele foi espancado. E ele acabou ficando 40 dias na UTI, em coma, e acabou ficando com sequelas gravíssimas, onde todo o lado esquerdo dele, o lado direito dele é paralisado, tanto que se vocês observarem, ele só tá olhando aqui, com o lado esquerdo, a mão esquerda só que está segurando o travesseirinho, ele usa a sonda, então, né, é uma pena, olha só, né, um rapaz de 18 anos, onde tinha uma vida inteira pela frente, se tornou um paciente especial, um paralisado cerebral, devido a um assalto, aonde foram roubar um par de tênis. Como é que pode um negócio desse? É muito triste isso, né? Infelizmente, né? Olha aí só, tá? Ele aqui na foto da direita, ele estava mandando um beijo, né? Ao lado dele direito, todo paralisado. Infelizmente, coisas acontecem com, né? Nesse caso aqui, é só o físico, tá? Andando com talinha nas pernas, né? Tão bonitinho, né? Aí aqui nós temos já alguns casos um pouquinho mais severos, né? Olha só os bracinhos com movimentos bem flexores, tá? Movimentos bem flexores. Aqui um outro caso, que ele fica em pezinho, tá? Mas não anda, tá na cadeira de roda, não anda, o cognitivo totalmente preservado, só que anda de bicicleta. É uma graça de saber. E campeão, a mãozinha tem uma certa dificuldade, só que é campeão dos Jogos, campeão paralímpicos de bocha, não sei como se diz direito, mas dos jogos escolares paranaenses, brasileiros e tudo que tem direito aí, né? Então, assim, não é nada que impeça. Olha que coisa linda, tá? Não anda, mas anda de bicicleta, gente. Isso é maravilhoso, tá? Então, aqui um outro caso de paralisia cerebral, que como os movimentos são bem extravagantes, a gente tem que fazer com que o pacientinho ele pegue confiança na gente, para que ele não se assuste com os movimentos, né? Então, a gente faz ele relaxar na cadeira, tudo, e a partir do momento que ele relaxa, ele pega tanta confiança que, como essa primeira foto aqui da esquerda, era a primeira vez que eu estava atendendo ele, então como eu não sabia o que eu poderia esperar dele, por isso que eu preferi fazer essa contençãozinha nele, né, e com um lençolzinho, uma faixinha, mas depois eu vi que ele pegou a confiança, tudo, e olha como ele ficou relaxadinho no meu colo, olha esse olhar que ele dava para mim, olha que delícia,
Isso não tem dinheiro no mundo que pague, gente. Isso é a melhor coisa.